Bom dia de novo, gente. Vamos continuar então aqui com a nossa segunda parte dessa segunda aula, onde a gente viu na primeira parte a aliança adâmica, a aliança com Adão, a aliança da criação, e agora a gente vai ver a aliança de Noé. Vamos começar bem do comecinho. O que é a aliança de Noé? Qual o escopo da aliança de Noé? Bom, a aliança de Noé era uma aliança universal, como a gente vai ver ao longo do desenvolvimento de hoje. Ela é unilateral, ela vem de Deus apenas, e ela é não redentora. Ou seja, não é através dessa aliança que a gente, a humanidade, recebe a salvação. Restaurando e garantindo o princípio da graça comum neste mundo que foi suspensa durante o julgamento do dilúvio. Essa é a aliança de Noé. A atual era da graça comum que a gente vive hoje, estabelecida pela aliança de Noé, trata desse período onde tanto os eleitos como não eleitos desfrutam da estabilidade da ordem natural do mundo, que terminará no advento de novos céus e nova terra. A gente lê, por exemplo, em 2 Pedro 3, 5 a 7, o seguinte: acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, hoje, nós vivemos debaixo dessa graça comum que foi instituída ali na aliança entre Deus e Noé. Mas vamos seguir, que vai ficar mais claro conforme a gente evolui. A aliança da graça é diferente de graça comum. Vamos lá. A aliança da graça é um vínculo gracioso entre Deus, um Deus ofendido, e o pecador ofensor, no qual Deus promete salvação em Cristo pela fé. Essa é a aliança da graça, que a gente já vê a primeira sinalização dela lá em Gênesis 3:15, quando Deus diz que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ali Deus promete uma reversão daquele quadro onde a serpente acabou convencendo tanto Eva quanto Adão a pecarem, a desobedecerem, não confiarem e seguirem o seu próprio caminho, fazendo com que eles, então, nessa situação de rebeldia, se distanciassem de Deus, e esse pecado trouxe a morte para todos, né? Como a gente vê que Adão é um representante da humanidade, lá em Romanos, e também em 1 Coríntios 15. Então, a gente vê que Deus fala, não, vocês estão numa situação completamente perdida, mas eu vou trazer a salvação para vocês, através de Cristo. A gente vê a primeira sinalização, a primeira ponta da aliança da graça lá em Gênesis 3:15. Essa é a aliança da graça, quando Deus resolve vir e salvar o homem pecador. A graça comum, por outro lado, é um período de atraso do julgamento final da consumação da história. Então, até que a gente tenha o retorno de Cristo ou o fim do mundo, por assim dizer, e aí sim um grande julgamento, durante esse período, tanto eleitos como não eleitos desfrutam do mesmo mar, da mesma terra, da mesma comida, do mesmo sol, da mesma chuva, da mesma graça comum que está disponível para todos neste momento. Esta aliança de Noé, ela é universal em escopo. Se aplica a toda a humanidade, todo o reino animal e todo mundo propriamente dito. Isso a gente vai ver por que também. Recapitulando então o que aconteceu até aqui, né? Após o prólogo da criação do universo, do mundo, em Gênesis 1, 2 e 3, o livro de Gênesis é dividido em 10 sessões iniciais, iniciadas pelo termo bem conhecido. Estas são as gerações. Em hebraico, a gente lê Toledô, que quer dizer, estas são as gerações. Aí a gente vê Adão. Aí a gente vai, por exemplo, Gênesis 5, a gente vê uma sessão dessa. Estas são as gerações de Adão. E aí Moisés começa a descrever. Adão gerou Abel, Caim, Abel morreu, depois veio o outro descendente, e dele outro descendente, e outro descendente. E a gente vê que Moisés ele não é repetitivo, ele não está desperdiçando palavras quando ele descreve todas aquelas genealogias. Porque uma coisa muito importante ali que Moisés está deixando muito claro depois desse episódio da entrada do pecado e da morte em Gênesis 1 a 3. Ele começa dizendo, Adão viveu 900 anos, gerou tais filhos. E aí o que aconteceu? Ele morreu. E o filho dele? Viveu tantos anos, gerou mais outros filhos. E o que aconteceu? Morreu. E o outro morreu. E o outro morreu. E o outro morreu. Então não importa quantas gerações a gente lê, todos tiveram o mesmo final.
todos morreram. E isso que Moisés está deixando muito claro aqui é por causa do pecado original, lá de Gênesis 2, e do consequente julgamento. Então, a gente vê que essa sessão agora de Noé, ela começa exatamente nesse terceiro Toledô, que é: estas são as gerações de. E aí a gente entende aonde que está, dentro da narrativa, desde o início de Gênesis, a história de Noé. O que mais a gente pode recapitular aqui? Mundo de Noé, primeiros versos do capítulo 6. Deus avalia a condição moral da humanidade e responde com um anúncio de julgamento iminente. Nós lemos no verso 8 do capítulo 6 que Noé achou favor aos olhos de Deus. Claramente, a gente vê um contraste entre a pessoa de Noé e o mundo inteiro que Noé vivia naquela época. Então, vamos dar uma olhada aqui. Gênesis, capítulo 6, diz. Vou começar lendo verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. São estas as gerações. Isso é interessante. Aqui no 6:9 a gente vê o início de um Toledô. Antes, no verso 5, no capítulo 5 e no início do capítulo 6, até esses versos, a gente vê toda a degradação da humanidade. Mas vamos seguir, porque a gente ainda vai falar sobre isso. Agora, Gênesis 6, de 1 a 4, traz alguns desafios. Vamos ler, porque isso mostra o ápice da situação pecadora da humanidade. Que a gente vê que começou com a entrada do pecado no mundo, Caim mata o seu irmão Abel, e a situação da humanidade só vai piorando. Aí quando a gente chega aqui em Gênesis 6, a gente lê: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agiará para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Aí a gente volta para isso que a gente acabou de ver. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Não era mal de vez em quando, era sempre mal. Então, a gente vê no começo desse capítulo 6 que a situação da humanidade, como a gente viu na aula anterior, só veio se degradando com o pecado. Um pecado chamando o outro. Uma situação foi ficando pior do que a outra. E aqui a gente vê um texto que tem os seus desafios exegéticos, que a gente vai até mostrar quais são as 3 principais interpretações sobre isso aqui que aconteceu. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. O que isso quer dizer? E isso foi, vamos dizer assim, esse evento que tem um significado sexual, porque esses filhos de Deus tomaram para si, geraram filhos e filhas. Esse ato sexual foi o ápice do pecado, dessa situação pecaminosa, antes de Deus chegar e dizer: ó, vamos acabar com isso aqui, me arrependi de ter feito desse jeito, vou trazer juízo sobre todos. Então, quais são os desafios iniciais para a gente entender esses primeiros versos do capítulo 6? O que significa filhos de Deus e filhas dos homens? Vamos lá. Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Os estudiosos trazem 3 explicações possíveis. Primeiro, baseado em Gênesis 4 e 5, os filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete, e as filhas dos homens são a linhagem ímpia de Caim. Então, esses teólogos entendem que quando a gente fala que os filhos de Deus, da linhagem piedosa de Sete, e as filhas dos homens são a linhagem ímpia de Caim, se uniram em matrimônio, a gente teve aqui uma situação
vamos chamar assim, de mistura entre os filhos de Eva e os filhos da serpente. Quando Deus disse que a semente de Eva ferirá sua cabeça e a semente da serpente, a gente vê aqui claramente duas linhagens humanas, né? A linhagem de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, depois que Abel foi morto, e a de Caim, que era a semente ruim, como a gente vê lá em Gênesis 3,15. Então essa é a primeira interpretação. Quem é quem? Seria em relação aos filhos de Adão e Eva. Qual é a dificuldade desse entendimento? É que a expressão filhos de Deus sempre se refere a anjos. A gente vê isso em Jó, capítulo 1, 6, 2, 1, 38, quando os filhos de Deus se aproximam diante de Deus no seu trono, vem também Satanás e questiona a lealdade de Jó. Então, essa expressão filhos de Deus ela é usada no Antigo Testamento em referência a anjos. Então, esse é um problema que a gente não consegue resolver, considerando que esse texto de Gênesis 6 se refere aos filhos de Adão e Eva unicamente. A segunda interpretação possível é de que os filhos de Deus são reis tiranos e filhas dos homens, mulheres comuns, que eram capturadas para o harém desses tiranos. Então aqui a gente já vê uma poligamia, a gente já vê que isso fere o princípio de o homem se tornar uma só carne com a mulher, como Deus deu Eva para Adão. Então a gente vê que também é possível essa interpretação. Filhos de Deus muitas vezes eram considerados filhos de reis, provavelmente até filhos da linhagem de Caim, homens mais violentos e que se tornaram reis tiranos. Essa é uma segunda interpretação. Qual é a vantagem? Que no mundo antigo, muitas vezes, o filho de um rei era chamado de filho de Deus. E a poligamia era uma prática comum, apesar de ir contra o que a gente vê lá em Gênesis 1 e 2. Qual é o mesmo problema? Essa interpretação não resolve o problema da expressão filhos de Deus no contexto espiritual, nem responde quem eram os nefilim. Terceira opção. Filhos de Deus são identificados como seres celestiais ou anjos e as filhas dos homens como mulheres humanas. Anjos teriam, de alguma forma, assumido uma forma humana e tido relações sexuais com as mulheres. Em Gênesis, a gente vê que muitas vezes anjos aparecem em carne e osso, inclusive para julgar Sodoma e Gomorra. Então, isso não é algo novo que está aparecendo ali. Qual é a vantagem? Essa é a interpretação mais antiga de vários teólogos, judeus, etc. Algum suporte na Escritura. Por exemplo, 2 Pedro 2, 4 e 5. Diz assim, vamos lá. 2 Pedro 2, 4 e 5. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a ruína completa, etc. Então, aqui a gente vê claramente um link entre que Pedro está fazendo entre esse evento de Noé e anjos que foram condenados. Aí, se a gente for seguir e olhar, por exemplo, esse texto de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Apocalipse, a gente lê o seguinte, nos versos 6 e 7. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Outro texto que dá bastante subsídio para essa interpretação. Vamos ler também Gênesis 18. Verso 2 diz: Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Aqui o que a gente está vendo? Abraão, quando recebe a visita de 3 anjos. Provavelmente um deles sendo a teofania do Senhor Jesus naquela época. Então, assim, é algo que tem algum eco
para a nossa interpretação aqui de Gênesis 6. Agora vamos lá. Qual é a desvantagem? O dilúvio parece ser um castigo para anjos e não para seres humanos. E a palavra Nefilim não é uma tradução, mas é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa queda, caídos, o que nos leva a concluir que eles eram descendentes da união ilícita dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Agora, independente de qual seja a interpretação correta, é importante a gente observar que o objetivo desse relato não é prejudicado por qualquer uma dessas três interpretações, ou seja, essa narrativa não perde a sua importância, a narrativa de Noé, a aliança de Noé, independente de quais tenham sido esses filhos de Deus e as filhas dos homens. O relato do dilúvio e a aliança de Noé está entre as narrativas de transgressão sexual que violam a aliança matrimonial de Gênesis 2. Vocês lembram que quando Deus criou o homem, ele disse assim, não é bom que o homem fique só. E aí ele faz a mulher. E aí depois que ele faz a mulher, o que Deus diz? Ah, ficou muito bom. Então a gente vê que essa transgressão sexual de Gênesis 6, seja lá ela, o que quer dizer você ficar livre para entender e estudar isso em qualquer uma dessas três linhas teológicas, isso foi um problema grave, uma grande transgressão ali antes de Deus julgar. Foi o motivo pelo qual Deus usou para julgar e dizer, chega, estou arrependido disso aqui, o desígnio do coração de todo mundo é muito ruim, vamos começar de novo. Então, os eventos registrados em Gênesis 6, de 1 a 4 e 9, 18 a 28, são violações claras da instituição da aliança matrimonial e revelam a gravidade da corrupção humana e o correspondente julgamento do dilúvio. Esse é o contexto da aliança de Noé. Vamos lá, então. Após a corrupção generalizada da humanidade e o aparecimento dos nefilins, Deus resolve trazer ao fim o mundo pré-diluviano, como a gente viu agora há pouco. O mundo estava cheio de corrupção e violência. Deus resolve trazer completa corrupção. É engraçado porque no hebraico a gente vê até um paralelismo. Por exemplo, quando a gente lê que o mundo inteiro estava cheio de corrupção e violência, a gente vê a mesma palavra quando Deus dá o julgamento. Eu vou trazer corrupção para eles, eu vou trazer destruição total. Ele usa praticamente a mesma palavra, corrupção e violência, destruição, que eles hoje estão ali vivendo. Eu vou trazer exatamente isso para eles como consequência do pecado deles, mas vai ser através das águas, da violência das águas. Mas a gente lê que Noé achou favor aos olhos do Senhor. Noé agradava ao Senhor. Deus, graciosamente, comanda Noé a construir uma arca na qual ele, sua família e um remanescente de cada espécie do reino animal serão salvos do julgamento. Aqui o interessante a gente notar também que a palavra arca é usada 26 vezes em Gênesis. Apenas 2 outras vezes em toda a Escritura. Ela é usada para descrever a cesta que Moisés é colocado para escapar do julgamento de Faraó. E não é coincidência, porque a gente sabe que Moisés também é visto como um mediador de uma aliança e profeta, que irá conduzir o povo de Deus por outras águas de julgamento, a saber, aquelas do Mar Vermelho. Então, a gente pode perceber também o seguinte, lendo Gênesis 6 e Gênesis 9. Nós temos quantas alianças ali? Não sei se vocês já notaram, mas nós temos basicamente 2 alianças. Vamos vê-las então, com calma. Como que a aliança mencionada em Gênesis 6, 18 se relaciona com a aliança em 9? Vamos ler as duas? Então a gente está aqui em Gênesis 6, verso 18. Vou começar lendo aqui no verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Todo ser vivente, de animais, ser humano, qualquer coisa. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calefarás com betume por dentro e por fora, deste modo a farás. 300 côvados, fará ao seu redor uma abertura. Verso 17, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, as mulheres dos teus filhos.
Aqui no verso 18 a gente vê claramente Deus usando pela primeira vez o termo aliança. Farei com você, Noé, uma aliança. Agora vamos ver em Gênesis 9, verso 8 a 17. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, todas as aves, animais domésticos, selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Depois do dilúvio, depois que Noé sai da arca, Deus diz que faz uma aliança, não só com Noé, mas com seus filhos, descendentes, inclusive com os animais, com toda a terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e ti, que servirá para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra, do arco-íris. É o sinal dessa aliança. E é interessante a gente notar que o nosso Deus é um Deus de fidelidade por gerações, porque a gente lê que esse arco, que é posto nas nuvens, vai reaparecer lá em Apocalipse, capítulo 4, diante do trono de julgamento, no final dos tempos. Atrás do trono tem um arco-íris. Isso mostra a fidelidade de Deus aqui, daqui até lá. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Como que essa aliança, Gênesis 6, que Deus fez com Abraão antes do dilúvio, se relaciona com a aliança que Deus fez com Abraão e os seus descendentes e toda a terra, depois do dilúvio em Gênesis 9? Vamos lá. A aliança em Gênesis 6, ela é estabelecida apenas com Noé. A aliança em Gênesis 9 é estabelecida com toda a humanidade, Noé e todos os seus descendentes, o reino animal e toda a terra. A aliança de salvação em Gênesis 6 é uma aliança apenas para Noé e sua família, é uma aliança de salvação do julgamento do dilúvio. Já em Gênesis 9, essa aliança é aliança de preservação, não haverá mais dilúvio, até o julgamento final. Em Gênesis 6, a gente vê que a aliança é feita com Noé por sua justiça, porque Noé era um homem íntegro e que agradava a Deus. Lá em Gênesis 9, a gente diz que a aliança é feita com a humanidade apesar de toda a maldade. É graça comum de Deus. Agora aqui, Gênesis 6, aliança que requer a obediência de Noé na construção da arca. Aqui Noé não só teve que agir com fé, mas em obediência. O que infelizmente Adão não fez, né? Quando ele resolveu comer do fruto da árvore proibida. Se ele tivesse agido com fé e com obediência, a história seria outra. Então, em Gênesis 9, o que a gente vê? A aliança em Gênesis 9, ela não tem nenhum requerimento para que a gente experimente essas bênçãos de Deus, que é a graça comum, como a gente viu agora há pouco. Só recapitulando, cadê aqui? Graça comum, período de atraso do julgamento final na consumação da história. Então, vamos lá, para a nossa comparação entre Gênesis 6 e 9. Essas diferenças confirmam que essas duas alianças são distintas. Uma foi feita para Noé, para a preservação dele, porque ele era um homem justo. A segunda aliança é feita com toda a humanidade, para preservação até o final dos tempos. E ela é feita para todas as pessoas, eleitos, não eleitos, crentes, não crentes, para todos. Todos desfrutarão dessa graça comum. Não terá outro dilúvio, o sol nascerá todo dia, a chuva virá no seu tempo e tudo funcionará. Essa é a graça comum. É a segunda aliança que Deus faz com a humanidade, uma aliança de preservação, enquanto que a primeira, na Gênesis 6, é uma aliança que Deus faz apenas com Noé e a sua família, e é uma aliança de salvação. Então, dado que a aliança mencionada em Gênesis 6 é diferente da aliança em Gênesis 9, Deus está fazendo uma nova aliança com Noé ou restabelecendo uma aliança anterior. O hebraico nos ajuda a compreender. Em Gênesis 6, 18, a gente lê a palavra estabelecer, confirmar minha aliança. Aquela palavra que a gente viu lá na outra aula. Em Gênesis 15, nós vemos que Deus está fazendo uma aliança com Abraão, que aí ele corta uma aliança nova. Então, se ele está estabelecendo uma aliança com Noé, na verdade ele está remetendo à primeira aliança lá de Adão. Ele não está fazendo uma nova aliança. Então Deus está confirmando qual aliança com Noé? A promessa da redenção de Gênesis 3, 14 e 19. Inaugurar a aliança da graça e a instituição da graça comum. Então,
É exatamente o que Deus está fazendo aqui. Deus está salvando Noé do julgamento, instituindo depois a graça comum, que ela foi suspensa durante aquele período do dilúvio. Noé constrói a arca, cumpre o seu papel na aliança. A gente lê, por exemplo, em Hebreus 11, uma confirmação exatamente desse argumento. Hebreus 11, verso 7 diz, a gente aqui em Hebreus 11 está falando sobre os heróis da fé, né? Então a gente vai chegar no verso 7, diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, né, a gente pode dizer até obediente, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, agindo assim, com obediência e fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então você vê que nessa aliança, estipulada por Deus, entre Deus e Noé, essa aliança da salvação em Gênesis 6, Noé cumpre a sua parte. A chegada do dilúvio é um ato de descriação do mundo original, enquanto sua diminuição é um ato de recriação. Aqui Deus está começando tudo de novo. Após o dilúvio, Noé é apresentado como uma figura de um novo Adão. É importante entender que Noé e sua família não são liberados do julgamento, mas são salvos através do julgamento. É interessante a gente ver aqui, vou voltar um pouquinho, vamos achar aqui agora esse texto de Gênesis 6, deixa eu procurar aqui para ficar mais rápido. Em Gênesis 9, por exemplo, a gente vê por que não é comparado com o novo Adão. Depois do dilúvio, é interessante, vou fazer só algumas menções aqui de Gênesis 8. Depois aqui do dilúvio, eles ainda estavam dentro da arca, né? E aí em Gênesis 8 a gente lê, então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez então soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Aqui eu queria só chamar a atenção de vocês para esse versículo de Gênesis 8, verso 1, capítulo 8, verso 1, que diz assim, Deus se lembrou de Noé. Toda vez que você lê isso no Antigo Testamento, você pode perguntar, pô, mas Deus se lembrou de Noé? Mandou o dilúvio, botou ele na arca, ficou lá tantos dias. Como é que Deus esqueceu de Noé? Não, não é isso que quer dizer. Toda vez que você ler que Deus se lembrou de alguém, preste atenção, porque a partir dali Deus vai começar a agir. Quando a gente lê que Deus se lembrou, vê que é ato contínuo, Deus começa uma ação. Então, assim, Deus se lembrou de Noé, o que ele fez? Soprou um vento e começou a baixar as águas. Então, toda vez que você lê isso, não fique pensando, poxa, mas será que Deus esqueceu? Não, não. Quando diz que Deus se lembrou da promessa que fez, é porque a partir daquele instante ele vai começar a agir. Então, aqui foi exatamente o que aconteceu. As águas começaram a baixar. Aí abaixaram, vamos ver o que mais aconteceu no verso 8 de interessante. Depois que eles saíram da arca, junto com os animais, Noé levantou um altar ao Senhor e tomado de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos no altar. O Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Graça comum. Vamos agora, então, comparar Noé com Adão. Gênesis 9. Olha como começa. Deus abençoou Noé e os seus filhos. Quem que Deus havia abençoado? Adão. Desse mesmo jeito. Aí olha só o que Deus diz ainda. Sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Olha que interessante. Mas vamos seguir aqui, então, com o que a gente já estava vendo. É importante entender que nós e sua família são libertos do julgamento. Não são libertos do julgamento, mas são salvos através do julgamento. Águas de julgamento no Antigo Testamento. Mar Vermelho. Vamos ler aqui rapidinho, então. Êxodo 14, 13. Isso aqui é um texto bem conhecido, eu vou ler só uma parte ou outra, porque eu acredito que vocês todos já conhecem. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem.
E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então a gente vê aqui que quando o povo de Deus, saindo, sendo resgatado pelo próprio Deus do Egito, da escravidão, e indo para a terra prometida, é salvo através de águas de julgamento. Como aqui a gente vê Noé sendo salvo pelas águas do julgamento do dilúvio. E o Jordão, mesma coisa. Josué já está em vias de entrar na terra prometida. E vamos aqui ler então a mesma água de julgamento. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, heveus, perezeus, girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aqui, o que eu acho mais interessante desse texto, além de toda a narrativa, são esses últimos 2 versos. A descrição aqui que a gente vê de que, né, a forma como Deus fez com que o povo atravessasse o Jordão, da mesma forma que atravessou o Mar Vermelho, podia ter acontecido numa época do ano onde o Rio Jordão era pequenininho, ele não tinha muito volume. Então, mas não, Deus deixa para fazer seu milagre na época em que o Rio Jordão estava no seu auge, na sua sazonalidade, de período de chuva, transbordando para todos os lados. Exatamente ali que Deus resolve mostrar o seu poder. Então isso para mim chamou um pouco a atenção, muito interessante, gostei muito dessa parte. E outra coisa também que a gente vê é que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, enquanto o povo atravessava. Eu fico imaginando o barulho daquelas águas se amontoando, o barulho do povo entrando, todo aquele cenário acontecendo. E os sacerdotes, aqueles homens de Deus, estavam literalmente firmes, parados no meio, enquanto Deus agia e trazia livramento, enquanto Deus agia milagrosamente. Os seus servos estavam ali de pé, servindo a Deus, firmes. Um texto muito interessante também para a liderança da igreja. Mas vamos lá, voltando ao nosso ponto. O mar também é uma água de julgamento. A gente vê que aconteceu com Jonas exatamente a mesma coisa. Deus castiga Jonas, fazendo com que ele caísse no mar e fosse engolido por um grande peixe. Agora, essas águas do julgamento que a gente vê, de certa forma, comum no Antigo Testamento, a gente vê também como um paradigma no futuro do Novo Testamento. Por exemplo, lá em 2 Pedro a gente leu que Deus não vai julgar mais a terra com água, mas com fogo. Então, o grande final dia do Senhor, o fim dos tempos, não vai ser feito com água, mas vai ser feito com fogo. Em Mateus 24, vamos ler esse texto aqui, 24, que a gente também vê o que Jesus está dizendo aqui sobre o fim dos tempos, né? 24, 38.
Olha só, interessante. Vamos começar no 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, o retorno de Jesus, em glória, em poder para julgar a humanidade, e para salvar os seus e condenar aqueles que o rejeitaram. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, olha que interessante esse paralelismo que a gente vê na Bíblia entre esse evento de Noé, a aliança que Deus faz com Noé, e o que a gente ainda vai vivenciar no futuro. Um grande e final julgamento de toda a terra. Então vamos ver aqui o que acontece no mundo pós-dilúvio. Deus governa o mundo pela sua palavra e por aqueles feitos à sua imagem e semelhança. Isso é muito claro através do que Deus está fazendo ali através de Noé. Deus restabelece a graça comum, ele renova as sanções. Então, depois desse julgamento, Deus diz: vocês vão ser fecundos, vão se multiplicar, vão administrar o mundo. Deus, inclusive, diz: vocês vão comer carne, só não comam carne com sangue. Então, a gente vê que Deus está abençoando Noé da mesma forma que ele abençoou Adão. Então, é como se fosse um recomeço. As águas do dilúvio, que são águas de juízo, são águas também de recomeço da humanidade, através de Noé. Olha só que interessante, Gênesis 1 e 2, nós temos a inauguração da humanidade. Em Gênesis 9, nós vemos uma restauração da humanidade. Deus abençoa a humanidade através de Adão, no capítulo 1, verso 28. Deus abençoa então a humanidade ali no verso 9, quando a gente lê que ele está se referindo a Noé e aos seus filhos e toda a sua descendência. Depois a gente vê Deus dizendo para Adão, dando uma ordem para ele multiplicar e encher a terra. Essa mesma ordem de multiplicar e encher a terra é dada para Noé, seus filhos e toda a sua descendência. Que eles terão domínio sobre o reino animal. Também foi dado esse domínio como a imagem e semelhança subgovernador de Deus na terra, como também Deus é dado para Adão. Deus deu para Adão a provisão de comida, todas as vegetações, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus acrescenta a carne. Restrição alimentar, lá em Gênesis, para Adão, árvore do conhecimento do bem e do mal. Restrição alimentar aqui para Noé, sua descendência. Carne com sangue, carne com vida ainda. Humanidade é criada à imagem de Deus. Aqui também a gente vê que a humanidade é criada à imagem de Deus. Vamos ver que interessante aqui, ó. Gênesis 9, capítulo 6. Se alguém derramar sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, a gente vê um paralelismo total entre a criação e a recriação após as águas de julgamento do dilúvio. Por isso que Noé é tido como um segundo Adão, um segundo recomeço da humanidade. Concluindo, então, de forma breve até essa aula, o que a gente vê aqui? Que em Gênesis 6, Deus faz uma aliança de salvação redentora com apenas um homem, Noé. E a salvação vem através de sua obediência, como a gente viu lá também em Hebreus. Em Gênesis 9, por outro lado, Deus faz uma aliança de graça comum, não redentora. Deus vai manter o mundo funcionando. Para toda a humanidade, para toda a natureza, não requer obediência, todos estão desfrutando dessa bênção do mundo funcionando. Até a gente sabe o dia que vier o fim e o grande julgamento. Deus instituiu um atraso no julgamento escatológico do mundo, durante o qual eleitos e não eleitos serão sustentados pela ordem natural da criação. Isso que a gente percebe em Gênesis 9. Agora tem um outro ponto interessante aqui, ó. A descendência da mulher e a descendência da serpente sobrevivem ao dilúvio. A gente percebe, por exemplo, vamos ver aqui com calma esse texto, apesar da gente estar no final, Gênesis 9, 22. Isso é um tema bastante interessante que muitas vezes passa percebido, né? Diz assim, eu vou ler um pouquinho antes aqui, para contextualizar, né? Depois que Deus dá aliança, aqui a gente vê, ó, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem.
Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Agora, interessante. Maldito seja Canaã. Olha que interessante. Noé não amaldiçoa Cão, aquele que fez a transgressão, mas ele amaldiçoa o filho de Cão. Como você sabe que é filho de Cão? Vamos mais um capítulo para frente, Gênesis 10, verso 6. Diz assim: os filhos de Cão foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Mas que negócio estranho, né? O Cão comete o pecado e o neto de Noé que é amaldiçoado, né? Isso nos leva a refletir um pouco sobre o que isso exatamente quer dizer. Essa interpretação, eu vou ler aqui um texto muito interessante, essa interpretação do pecado de Cão, ele é muito contestada e discutida. A natureza desse pecado mesmo, ela já foi interpretada de várias maneiras, como voyeurismo, castração, Cão castrou Noé, incesto paterno e incesto materno. Mas a chave para a interpretação é a gente identificar a nudez do seu pai, que é esse termo que a gente lê ali em Gênesis. Em Levítico 18, a gente encontra um conjunto de regras relacionadas às relações sexuais. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Levítico 18. Vou começar bem no comecinho aqui. Ó. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram. Nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos destes povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Lembra desse texto, quando a gente está falando sobre a aliança das obras? Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próximo. Agora o nosso texto aqui. Para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a sua mãe. Opa, não envergonhe o seu pai, tendo relações com a sua mãe. Ela é a sua mãe, não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha do seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha de seu filho e etc. Aqui a gente vê uma série de instruções em referência a essas relações sexuais. Agora, o interessante é isso. Não envergonhe o seu pai tendo relações com a sua mãe. Ou seja, se você tiver relações com a sua mãe, você está envergonhando o seu pai. O que a gente lê aqui, ó, numa tradução desse mesmo texto, eu acho que se vocês abrirem a Bíblia de vocês, na tradução Almeida, revista atualizada, você vai entender isso um pouco mais claro. Conhecendo desde o seu pai, em Levítico 18, a gente lê todas essas atividades, né, essas restrições sexuais, e aí aqui o texto diz assim, esse comentário: muitas dessas leis descrevem a atividade sexual pecaminosa com um parente caracterizado como descoberta da nudez. Ou seja, em Levíticos 18:7 está registrado: a nudez do seu pai não descobrirás, que é a nudez de sua mãe. Essa é uma tradução de uma Bíblia em inglês, mas não, a nudez do teu pai não descobrirás. Aqui no nosso texto, a gente lê diferente, né? Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a sua própria mãe. Então, se a gente for analisar isso no hebraico, em todas as traduções que existem em inglês ou em português, vai ficar claro um link direto entre o texto que a gente leu, o pecado de Cão, e o que pode ter acontecido. Aqui, o que nos dá uma análise desses textos nos leva a crer que a nudez de Noé, que a vergonha de Noé, era que Cão tivesse uma relação com a mãe. Então, quando a gente analisa esse texto, por incrível que pareça, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o que a gente entende de Levíticos 18 é que a nudez do pai é um eufemismo para incesto materno. Porque a gente lê lá, né? Não envergonhe o seu pai, ou não descubra a sua nudez, tendo relações com a própria mãe. Essa é uma explicação que tem ganhado um certo apoio nos círculos teológicos mais recentes, inclusive porque ela é a melhor que explica, a melhor explicação
que vai justificar o que Noé, então, amaldiçoou o seu neto, e não cão propriamente dito. Então, da mesma forma como a gente tem algumas interpretações, 3 no caso, lá de Gênesis 6, 1 a 4, a gente tem também algumas interpretações sobre qual foi o pecado exatamente de Cão aqui. Será que ele só viu o pai nu e isso justificou tudo isso? Não, quando a gente lê Levíticos 18, fica claro que às vezes você descobrir a nudez do seu pai é a mesma coisa que descobrir a nudez da sua mãe. Que você envergonhar o seu pai é ter relações com a sua mãe. Então aqui, e a gente entendendo que Abraão, quer dizer, desculpa, Noé, amaldiçoou o filho de Cão, então fica quase feito o link 100% de que o pecado de Cão foi ter relações com a sua mãe. E isso mostra que a descendência da mulher sobreviveu através de 2 filhos de Noé, mas a descendência má da serpente também sobreviveu através de Cão. E isso remete a gente lá a Gênesis 3,15, quando Deus diz que vai pôr uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, que vão coexistir e que sobreviveram, mesmo através do dilúvio. Então esse é um tema também que a gente podia até gastar uma aula inteira para olhar no detalhe, mas eu achei interessante mostrar para vocês o porquê que aqui a gente vê que sobrevive ao dilúvio a semente das duas, fazendo um completo, cumprindo a promessa de Gênesis 3,15. Bom, a aliança da graça comum em Gênesis 9 não requer obediência para se experimentar as suas bênçãos. Ao invés disso, ela existe por causa da desobediência humana. Deus julga, condena aquela geração inteira e depois, através de Noé, faz uma aliança de graça comum, de que preservará o mundo. E a gente lê lá no Novo Testamento de que essa preservação se dará até o julgamento final, até o juízo final. Então, a aliança da graça comum aqui fornece a base para a gente proclamar o evangelho a todo mundo, antes que venha o grande dia do juízo final. O ponto mais importante aqui, gente, é que Deus fez 2 alianças, uma de salvação para nós e sua família, antes do dilúvio, e fez uma aliança de preservação da humanidade, mantendo as condições. Vou te abençoar, multiplique-se, domine, coma tudo que você quiser, tudo vai funcionar. O sol vai funcionar, a chuva, os animais, os alimentos. Deus está dizendo, até o grande final, dia do juízo final, como a gente lê no Novo Testamento, essa graça comum vai funcionar para crentes, não crentes, para a semente da mulher e para a semente da serpente. Então, essa é, em linhas gerais, gente, a aliança de Deus com Noé. É uma aliança universal, como a gente viu aqui no comecinho. Né? Vamos voltar aqui só para a gente ler de novo e poder terminar. Aqui, ó, a aliança de Noé, ela é universal, ela é unilateral e ela é não redentora, restaurando e garantindo o princípio da graça comum neste mundo que foi suspensa durante o julgamento final. Então, gente, essa segunda aula ficou mais curta que a primeira. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês por estarem aqui participando e vamos encerrar com uma oração então, né? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor, através da tua graça comum, em Gênesis 9, mantém e sustenta toda a humanidade até o grande dia do julgamento final em que Cristo retornará e o Senhor fará novos céus e nova terra. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua mensagem clara de salvação, te louvamos, ó Pai, pela tua providência e te louvamos por Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o único que nos permitirá sobreviver ao grande final julgamento no final dos tempos. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua salvação e pedimos que o Senhor abençoe todos os nossos queridos irmãos, abençoe nossa semana, livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, revise o material, leiam as referências e depois a gente pode entrar no detalhe de mais alguns pontos e discutir ex post algumas dúvidas. Um abraço, gente. Deus abençoe.